e vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer um programa bem simples, que seria o cálculo do IMC, né, o Índice de Massa Corporal. Então, para você aí que está aprendendo, iniciando nessa área de programação, esse vídeo vai te ajudar bastante. Bom, vamos lá. Aqui eu estou com o Visual Studio 2022, né? Você pode utilizar qualquer outra versão, sem problemas. E eu vou fazer um projetinho aqui de Windows Forms, né? Então aqui eu vou selecionar o Windows Forms App aqui na lista. Vou dar um Next. Eu vou colocar aqui o nome do projeto. Calcular IMC. Deixar aqui na pasta Fairbit, padrão. E vamos dar um Next. Framework, vou deixar o mais atual mesmo. Vou dar um Create. E vamos lá. Aqui ele está carregando o designer. Bom, primeiro eu vou criar aqui uma telinha bem simples, né? Então aqui ele já tem esse form inicial, que eu posso inclusive até reduzir o tamanho dele aqui. Vou começar montando aqui então o layout. Aqui no toolbox eu vou pegar então aqui um label. Esse label aqui eu vou entrar nas propriedades dele e vou deixar o nome de peso. Vou copiar e colar essa mesma label e vou alterar essa outra label para altura. Então aqui para a gente calcular o MC, né, a gente vai precisar do peso e da altura. Vou pegar aqui um text box, um para o peso e um para altura, né? Vou também colocar na tela aqui um botão, que vai ser o nosso botão calcular IMC. Vou aumentar o tamanho dele. Bom, vou também colocar aqui para a gente mostrar, né, o resultado, né? Vou adicionar aqui mais um label, que aqui vai ser a parte do resultado, né? Vou tirar o texto dele aqui para resultado. Vou deixar aqui embaixo. Aqui é onde eu vou mostrar o resultado. Então vou criar mais dois labels, né? Então estou dando Ctrl C, Ctrl V aqui. Esse primeiro label eu vou mostrar o valor numérico, né? O MC. E esse outro label eu vou mostrar a classificação. Estou colocando o nome aqui só por referência, mas a gente pode até deixar esses dois labels invisíveis, né? Só dar uma ajeitada aqui. Então esse IMC aqui eu posso ir nas propriedades dele, do label, e deixar o visible, né, como false, para ele não ser mostrado ali na tela inicialmente, né? Então classificação também eu vou deixar como false. Só dar uma ajeitada aqui na tela, beleza? Vamos só rodar aqui só para ver como está executando. Beleza, então aqui ele já está trazendo, né, as informações que a gente colocou aqui no designer. Agora vamos começar, né, a parte de codificação, certo? Só lembrando, antes a gente precisa aqui alterar o nome, né, dos nossos componentes para facilitar na hora que a gente for codificar, né? A gente saber qual componente é qual, né? Na hora de utilizar facilita muito, né? Então, por exemplo, esse text box primeiro do peso, o campo name aqui eu vou deixar um campo mais fácil da gente entender, né? Deixar um padrãozinho aqui, né, do text box, que a gente usa o txt peso, por exemplo, né? Mas aí vocês podem colocar o nome que achar melhor, né, para identificar. Então aqui no altura eu vou deixar o txt altura. O botão eu vou deixar o bt calcular. Aqui o IMC, que seria o nosso resultado, vou deixar lb IMC. E o classificação vai ficar lb classificação. Certo.
Então a parte aqui do nosso designer está praticamente feito, né? Pronto. Agora a gente vai começar a codificar. Então aqui no botão calcular MC, eu vou clicar duas vezes, né? Para ele gerar o evento clique, né? E a gente começar a codificar nesse evento, né? Para quando eu clicar naquele botão ele fazer alguma ação, né? Bom, então aqui vamos começar, né? Então primeiramente eu vou pegar as informações que eu tenho em tela, né? Que aqui seria o peso e a altura, né? Para a gente conseguir fazer o nosso cálculo. Então eu vou aqui declarar uma variável do tipo double, com o nome peso. Vou usar um convert to double, para ele converter, né, a nossa informação que a gente vai preencher lá no text box, né? Porque assim, quando a gente preenche a informação no text box, ele retorna como string, né? Então a gente tem que fazer essa conversão, porque a gente vai fazer um cálculo matemático, né? Então a gente vai pegar aqui o nosso txt peso.text, que é o que vai retornar, né, nesse campo aqui, né, quando for preenchido. Então aqui a gente vai declarar outra variável com o nome altura. Vamos fazer a mesma coisa. Então aqui eu estou convertendo, né, para double, né, que é um formato que aceita um numérico decimal, né, digamos assim. E aqui a gente vai começar a fazer o nosso cálculo, né. Então a fórmula aqui do IMC, né. Então primeiro a gente vai declarar uma variável e vai criar a fórmula, que seria o peso dividido pela altura vezes altura, que seria a altura ao quadrado, né? Então a gente vai colocar aqui entre parênteses, né? Para ele respeitar, primeiro eu multiplico a altura vezes a altura, e depois eu pego o peso e faço a divisão por esse resultado. Beleza. Agora a gente vai pegar a nossa label de resultado do imc.text e eu vou trazer na tela a informação do imc.toString, e aqui eu vou colocar a informação que eu quero que mostre até 2 decimais, né? Então, por exemplo, esse valor ele vai dar um valor com muitas casas decimais, então a gente coloca essa informação de F2 para ele considerar que são 2 casas decimais, né? Quando ele for mostrar na tela. Então aqui eu estou falando que esse IMC que está dentro dessa variável, né, do tipo double, vai ser passado aqui no text box, né, que a gente colocou lá na tela. Então aqui a gente pode colocar para ele já ficar visível, né, quando ele for mostrar na tela, que a gente tinha deixado como invisível, né, para ele não mostrar inicialmente. A gente deixa um ponto visible igual a true. E agora a gente vai iniciar a parte da classificação, né, para a gente verificar em qual classificação vai se encaixar, né, esse resultado de IMC. Então aqui a gente pode começar declarando uma string, né, uma variável string com nome classificação, certo? A gente pode inicialmente deixar ela como vazia, né, string.empty. E aqui a gente vai começar a condicionar, né, para verificar em qual classificação que o nosso IMC vai cair. Eu tenho uma tabelinha aqui do lado que eu vou replicar aqui para o código, então seguindo a tabela vai ficar dessa forma. Se o IMC for menor que 16.9, ele vai cair na classificação muito abaixo do peso. Então aqui eu estou atribuindo, né, a informação da classificação dentro da nossa variável do tipo string. Opa, aqui ficou errado, é peso. E aí agora a gente vai seguindo conforme a nossa tabela, né, de classificação. Então aqui, se for maior que 17 e menor, na verdade maior ou igual a 17, né, e menor ou igual a 18.4, a gente tem uma outra classificação, que é aqui abaixo do peso. Bom, para facilitar eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, já para fazer a nossa próxima, que seria 18.5. E aqui é menor ou igual a 24.9. E aí essa classificação seria o peso normal. Vamos fazer para a próxima.
que seria de 25. Opa. 25 a 29,9. Nosso resultado seria acima do peso. Já vou copiar aqui para as outras três, para facilitar também. Aqui seria o intervalo de 30 a 34,9. Que aí o resultado aqui seria obesidade grau 1. O próximo é de 35 a 40. Que aqui seria obesidade grau 2. E o último seria quando o nosso MC for maior que 40. Que aí vai ser obesidade grau 3. Certo. Então aqui, conforme o nosso resultado, né, do cálculo do MC, né, referente a essa fórmula, ele vai cair aqui nessas condições e verificar em qual ele se classifica, né? Se o nosso resultado for menor que 16,9, ele vai cair nessa classificação. Se for entre 17 e 18,4, ele vai cair nessa outra e assim por diante, né? E aí agora é só a gente mostrar essa informação na tela. Que aí é o nosso lb classificação.text igual a classificação, que é a nossa string, que vai retornar essa informação. Bom, já podemos rodar aqui nosso programa e verificar o funcionamento. Certo, então aqui vamos colocar um exemplo, né? Uma pessoa que pese 80, por exemplo, e tenha uma altura de 1,80. Na verdade, aqui um detalhe, né? A gente pode utilizar a vírgula, né? Que aí, quando ele for converter, né, essa string, né, ele já vai converter, né, o 1,80 no formato double, né, que aí ele vai ficar como 1,80, né, que aí ele vai entender na hora de fazer o cálculo matemático aqui no código. Então a gente colocou o peso, a altura e a gente vai dar um calcular. Ok, aqui ele apareceu 24,69, né, que é o resultado do MC, mas não apareceu a nossa classificação, porque a gente não atribui o visible como true. Então a gente vai parar aqui o programa, né? Ficou faltando essa informação. A gente colocar aqui, ó, visible igual ao true, para ele mostrar na tela, né? Então a gente pode retomar aqui o programa. Colocamos o peso aqui novamente 80, com uma altura de 1,80 e vamos dar um calcular. Então aqui ele caiu com MC, né? Esse resultado aqui ele deu 24,69. Se a gente for ver aqui na nossa tabela, 24,69 está entre 18,5 e 24,9, então ele já vai retornar como peso normal, né? Que é o que foi que ele retornou aqui embaixo. E aqui a gente pode ir fazendo outros testes, né? Por exemplo, vou colocar aqui 100 de peso e altura 1,75. Vamos dar um calcular. Aí ele já vai cair em outra classificação, porque aqui ele já considerou o MC como 32,65, que está dentro desse intervalo de 30, né, e 34,9. E aí ele já deu como obesidade grau 1. Podemos até fazer mais um outro teste, né? Podemos colocar aqui 1,85 com peso de 70. Vamos calcular mais um, que também deu peso normal. Vamos ver um que caia antes. Pronto, 17,53, né? Ele caiu aqui abaixo do peso, né? Porque ele está entre 17 e 18,4. Bom, pessoal, é isso, né? Espero que tenha ajudado. Esse foi o vídeo de hoje. E se você quiser ajudar a fortalecer o canal, né? Se inscreva, curta esse vídeo. E é isso. Valeu. Fui.